Você já percebeu que Deus parece se calar quando você mais precisa? Não falo daquele silêncio superficial, das respostas vagas que o mundo tenta vender, mas do silêncio absoluto, profundo, que dói dentro da alma, que corrói por dentro enquanto você continua orando, buscando sinais, esperando sinais e nada. Eu sei o que é sentir que cada prece desaparece no vazio, que cada lágrima evapora antes de tocar o chão. É nesse vazio que a maioria desiste, que a fé parece morrer e o coração começa a se convencer de que está sozinho. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é ausência, e sim uma linguagem? Um sussurro secreto que poucos conseguem ouvir porque estão ocupados procurando respostas ruidosas e imediatas. Eu aprendi a ouvir os sinais que todos ignoram. Não os sinais grandiosos, visíveis, que entram nos olhos e na mente como flashes, mas aqueles sutis, escondidos na sombra dos dias comuns, escondidos entre pensamentos que você acha irrelevantes, escondidos no frio que corta a alma quando ninguém está olhando. Deus fala, mas não como imaginamos. Ele fala através de encontros inesperados, de portas que se fecham no momento certo, de sonhos que se repetem, de uma sensação estranha que arrepia a pele sem motivo aparente. E quando você aprende a decifrar esses sinais, tudo muda. O silêncio deixa de ser vazio e se torna um mapa, uma trilha oculta que só quem ousa observar consegue percorrer. Mas a questão é, você está pronto para enxergar? Para perceber o que todos ignoram? Porque a maioria simplesmente passa pela vida com os ouvidos tapados, os olhos fechados e o coração distraído, acreditando que a ausência é abandono, que o invisível não existe, que Deus se esqueceu de você. Eu já estive aí. Já senti o peso do abandono, o frio da desesperança, o eco do vazio em cada esquina da minha vida. Mas foi nesse mesmo silêncio que eu encontrei os sinais mais claros. Os sinais que revelam não só o caminho, mas quem você realmente é quando ninguém observa. E é aqui que começa o desafio que poucos aceitam, porque perceber esses sinais exige coragem. Coragem para olhar para dentro de si e enfrentar medos que você escondeu até de você mesmo. Coragem para questionar tudo o que aprendeu sobre o certo e o errado, sobre fé e fracasso, sobre Deus e abandono. É um caminho solitário, sombrio, mas infinitamente mais real do que qualquer consolo superficial que o mundo oferece. Eu convido você a percorrer comigo essa trilha, porque os sinais estão por toda parte, mas você só vai encontrá-los se estiver disposto a ouvir o silêncio com atenção, se estiver pronto para enxergar a mão de Deus nas sombras, se estiver disposto a acreditar que, mesmo quando tudo parece perdido, há uma verdade maior que aguarda por aqueles que não desistem. E enquanto você hesita, eu vou te mostrar como começar a notar cada detalhe que o mundo ignora, cada sinal que o silêncio esconde, cada mensagem que pode mudar a forma como você vê sua própria vida. Mas antes, eu preciso que você faça uma coisa. Respire fundo, feche os olhos por um instante e se pergunte sinceramente: você realmente quer enxergar o que Deus está tentando te mostrar? Porque, se a resposta for sim, o que vem a seguir vai transformar sua percepção de tudo e não há volta. Quando penso no silêncio de Deus, lembro-me das pequenas pistas que ninguém percebe, aquele arrepio súbito que atravessa sua espinha sem explicação, a sensação de déjà vu que parece repetir algo que você deveria ter lembrado, um sonho estranho que insiste em voltar, como se estivesse tentando te dizer algo que você ainda não quer ouvir. No começo, eu ignorava tudo isso. Achava coincidência, produto da minha mente cansada. Mas a verdade é que Deus sempre fala nas entrelinhas. E a maioria das pessoas passa a vida inteira sem entender isso, vivendo na ilusão de que sinais grandiosos devem chegar em forma de milagres públicos, de espetáculos sobrenaturais, de respostas imediatas.
Eu comecei a perceber que o verdadeiro teste não está em esperar por sinais enormes, mas em decifrar os pequenos, os que ninguém dá atenção. Uma mudança inesperada de planos, uma frase ou palavra que alguém lança casualmente, uma sensação de alerta ou de conforto que surge do nada. São esses sinais que carregam respostas escondidas. E para enxergá-los, é preciso treinar o olhar. É preciso cultivar a paciência e a atenção. É preciso aprender a ouvir com o coração e não apenas com os ouvidos. É curioso como o mundo nos ensina a rejeitar a percepção silenciosa. Estamos condicionados a acreditar que só o que vemos ou ouvimos de forma explícita importa. Mas quando comecei a estudar a vida dos grandes profetas, dos sábios e até das pessoas comuns que alcançaram verdadeiras transformações, percebi que todos tinham algo em comum. Eles aprenderam a interpretar o invisível, a ler os sinais que o silêncio escondia. Eles entendiam que o tempo, as coincidências e os acontecimentos aparentemente banais carregavam mensagens divinas. E aqui entra algo que poucos percebem. Cada sinal ignorado é uma oportunidade perdida de crescimento. Cada pequeno alerta que você despreza é uma lição que Deus tenta ensinar. Eu mesmo perdi chances de evitar erros graves porque não estava atento, porque achava que sinais sutis não eram dignos de atenção. Hoje vejo que o silêncio não é vazio, ele é repleto de instruções, conselhos, advertências e revelações, mas cabe a você parar e perceber. É como uma linguagem secreta, feita de sutilezas que só os que têm coragem de observar conseguem decifrar. A primeira vez que realmente enxerguei isso foi aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Tive que confrontar minha própria mente, meus medos, meus hábitos e a forma como eu interpretava o mundo. Aprender a ouvir o silêncio exigiu coragem de olhar para verdades que eu evitava. E o que parecia ser abandono, na verdade, era preparação. Cada obstáculo, cada frustração, cada lágrima contida tinha um propósito que eu ainda não entendia. Era Deus moldando meu discernimento, ensinando-me a observar, a esperar e a compreender que a ausência de som nem sempre significa ausência de presença. E é aí que entra a parte mais importante. Perceber sinais exige disciplina mental e emocional. Requer estoicismo, porque você precisa aceitar o que não entende no momento, paciência para não desistir diante da incerteza e força interior para não permitir que o medo ou a ansiedade te ceguem. Mas também exige reflexão profunda, a capacidade de questionar suas próprias interpretações, de diferenciar medo de intuição, dúvida de alerta. Cada sinal é uma lição dupla sobre o mundo, sobre Deus e principalmente sobre você. Agora, antes de continuar, faça algo comigo. Feche os olhos por alguns segundos e lembre-se de um momento recente em que algo parecia estranho, mas você ignorou. Aquela sensação que você deixou passar, aquela intuição que você calou. Imagine agora que era um sinal e que, se você tivesse dado atenção, poderia ter mudado algo importante. Essa percepção muda tudo, não muda? É nesse ponto que a maioria desiste, mas você está apenas começando a entender como enxergar o invisível, como ouvir o silêncio que revela e como transformar o que parecia abandono em guia, em aprendizado, em força interior. Eu preciso que você entenda algo antes de prosseguir. O silêncio de Deus nunca é vazio e os sinais que você ignora nunca estão perdidos. Eles são instruções camufladas, mapas ocultos que indicam o caminho para a transformação que você mais precisa. Mas há um detalhe crucial. Muitos passam a vida inteira buscando respostas grandiosas e espetaculares e perdem as mensagens que estão bem diante dos olhos. Eu sei disso, porque já estive lá, perdido, frustrado, convencido de que minhas orações caíam no esquecimento. Foi então que percebi que a revelação não vem em forma de explosão ou de milagre público,
mas em fragmentos sutis que exigem atenção e interpretação. Um gesto inesperado de alguém, uma coincidência estranha que te provoca desconforto, um pensamento recorrente que insiste em não te deixar em paz. Tudo isso são peças de um quebra-cabeça maior. Cada uma delas, quando compreendida, revela não apenas o que Deus deseja mostrar, mas também o que você precisa aprender sobre si mesmo. E é aqui que entra a verdadeira transformação. Quando você começa a perceber esses sinais, começa também a se transformar. Porque entender o invisível exige algo mais profundo que fé cega. Exige autoconhecimento, disciplina emocional e coragem para confrontar verdades que você temia enfrentar. É um processo estoico, no qual você aprende a aceitar o que não entende no momento, a controlar suas reações diante da incerteza e a encontrar força interior mesmo quando o mundo parece desabar. Deixe-me ser direto. Os sinais não vão se explicar sozinhos. Você precisa observá-los, interpretá-los e, mais importante, agir. O silêncio de Deus não é abandono, é oportunidade. Cada obstáculo, cada momento de dúvida, cada frustração ou dor é uma ferramenta. O que você faz com isso é o que define sua jornada. Quando finalmente entendi isso, percebi que cada sofrimento que vivi, cada perda que enfrentei, cada noite de lágrimas silenciosas, tinha um propósito que eu ainda não podia compreender. Mas ao prestar atenção, ao decifrar os sinais, tudo começou a fazer sentido. E essa percepção me trouxe algo ainda mais profundo. A vida nunca é sobre esperar que Deus faça tudo por você. É sobre aprender a ver, ouvir e interpretar o que Ele já colocou diante de você. É sobre perceber que cada detalhe, cada evento aparentemente banal, cada pessoa que cruza seu caminho carrega uma mensagem e que ignorá-la é desperdiçar uma oportunidade de crescimento. Agora, quero que você faça um exercício comigo. Pense em um momento recente de frustração ou perda, um instante em que você se sentiu abandonado, sozinho, confuso. Agora, imagine que naquele momento havia um sinal, pequeno, quase imperceptível, indicando o caminho que você deveria seguir. Visualize o que você poderia ter aprendido, como poderia ter reagido, como isso poderia ter mudado sua perspectiva. Essa simples reflexão é o primeiro passo para enxergar além do silêncio, para perceber que nada acontece sem propósito e que a revelação está escondida nos detalhes que a maioria ignora. A partir de agora, cada obstáculo que surgir, cada sensação estranha ou coincidência que parecer trivial, deve ser analisada com atenção. Não como medo, mas como aprendizado. Não como frustração, mas como preparação. Porque o verdadeiro milagre não é que Deus responda imediatamente. O verdadeiro milagre é que Ele nos ensina a ouvir, a interpretar e a agir diante do invisível. É assim que os sinais se tornam transformação, e como a vida, mesmo nas sombras do silêncio, se revela cheia de significado. Você já se perguntou quantas vezes você passou pela vida sem perceber o que estava bem diante de você? Quantas oportunidades de aprendizado e transformação se perderam porque você ignorou os sinais, porque não quis ouvir o silêncio? Eu já estive nesse ponto. Lembro de noites intermináveis, quando tudo parecia desmoronar, e eu me perguntava, por que Deus não me responde? Por que o vazio é tão alto e eu tão pequeno? Naqueles momentos, o medo se tornou quase físico, uma sombra que tentava me engolir, e a dúvida parecia gritar em meus ouvidos. Mas então algo mudou. Aprendi que o silêncio não é ausência, é densidade, é presença invisível. Cada sombra, cada momento de dor, cada sensação estranha tem um propósito. Quando você se permite entrar nesse espaço sombrio, confrontar suas próprias trevas, entender o que realmente sente e pensa, começa a perceber que cada dificuldade é um mestre disfarçado. A vida passa a ser lida em camadas,
O que parece negativo é, na verdade, uma oportunidade de crescer, de expandir consciência, de fortalecer sua fé e sua mente. E aqui entra um ponto que poucos compreendem. A verdadeira percepção do invisível exige coragem para se despir de certezas, para olhar o mundo e a si mesmo sem máscaras. Exige olhar para dentro e encarar medos, traumas, frustrações que você tentou esconder, ignorar ou minimizar. O silêncio de Deus é um convite para essa viagem interior. Um convite para decifrar os sinais que o mundo banalizou, que a maioria não percebe. É nesse espaço que a transformação acontece, porque você se encontra com a verdade crua, e a verdade, quando abraçada, liberta. Você talvez esteja pensando que isso é doloroso, e é, mas a dor é a linguagem do crescimento. É através dela que aprendemos disciplina, paciência e resiliência. Cada frustração, cada decepção, cada perda é uma pedra fundamental na construção da pessoa que você está destinado a ser. E o silêncio de Deus, longe de ser abandono, é a moldura que revela esses aprendizados. Ele espera que você enxergue, que reflita, que interprete. Ele não revela o mapa inteiro de uma vez, porque a verdadeira força nasce da jornada de descoberta. Eu quero que você entenda algo crucial. Perceber os sinais que todos ignoram transforma mais do que sua percepção sobre o mundo. Transforma sua relação consigo mesmo. Você aprende a confiar na intuição, a interpretar coincidências, a identificar alertas e oportunidades escondidas. Começa a perceber que a vida não é um acaso desordenado, mas uma sequência de eventos interligados, um enigma que exige atenção, sensibilidade e coragem. E o mais poderoso, você começa a perceber que o abandono nunca existiu. O que existiu foi uma preparação silenciosa, uma lapidação invisível que só quem ousa observar consegue compreender. Antes de avançar, quero que você faça algo comigo. Feche os olhos, respire fundo e recorde aquele momento em que algo estranho ou inesperado aconteceu, mas você ignorou. Agora, imagine se você tivesse prestado atenção. Imagine como sua vida poderia ter mudado. Cada detalhe, cada sensação que parecia irrelevante era um sinal. E o silêncio, que você sentiu como ausência, era, na verdade, a linguagem que precisava ser decodificada. É nesse ponto que a jornada se torna real. Quando você percebe que nada é por acaso, que tudo carrega uma mensagem e que o maior milagre não é a resposta imediata, mas a capacidade de enxergar e agir diante do invisível. Você já percebeu que os momentos mais difíceis da vida são, paradoxalmente, os que nos moldam mais profundamente? O silêncio de Deus, que antes parecia abandono, agora começa a se revelar como a ferramenta mais poderosa de transformação. Cada instante de incerteza, cada sensação de vazio, cada frustração ou perda carrega consigo uma oportunidade que poucos têm coragem de enxergar. E é nesse ponto que a força interior nasce. Não na ausência de dificuldades, mas na forma como você reage a elas. Eu quero que você entenda algo essencial. A verdadeira fé não é esperar que tudo se resolva por milagre, mas aprender a ler as entrelinhas da vida, interpretar os sinais que Deus coloca diante de você e agir com coragem. É como se a vida inteira fosse um quebra-cabeça e cada desafio, cada sofrimento fosse uma peça que você precisa encaixar. Ignorar essas peças é se perder no jogo. Perceber cada uma delas é começar a jogar com consciência, com estratégia, com propósito. E é aqui que a motivação se mistura com a escuridão. Porque você precisa olhar de frente para seus medos, para seus fracassos, para suas dúvidas. Não há como fugir, não há como ignorar. O silêncio vai continuar, mas sua capacidade de perceber sinais vai aumentar. E com isso, sua percepção de poder pessoal também.
Cada desafio se torna uma oportunidade de crescimento. Cada obstáculo, uma lição de estoicismo. Aprender a controlar a mente, a aceitar o que não pode ser mudado e a agir sobre o que está ao seu alcance é a chave para transformar dor em sabedoria e sofrimento em força. Agora, quero que você reflita comigo. Quantas vezes você se deixou dominar pelo medo ou pela frustração? Quantas oportunidades de crescimento você perdeu porque não quis enxergar os sinais? Eu já fiz isso, muitas vezes. Já chorei sozinho em quartos escuros, já senti que tudo desmoronava, que ninguém poderia me ajudar. Mas, lentamente, comecei a perceber padrões, sinais sutis, coincidências que pareciam pequenas, mas que carregavam mensagens poderosas. Aprendi a valorizar cada detalhe, cada sensação, cada intuição. E é isso que quero que você aprenda agora. O que você está vivendo hoje, cada dificuldade, cada silêncio, cada aparente abandono, não é o fim. É apenas um capítulo da sua história, uma oportunidade de se tornar mais forte, mais consciente, mais atento aos sinais invisíveis que guiam a sua vida. Quando você começa a perceber isso, a vida muda. Você passa a interpretar o mundo com clareza, a agir com discernimento, a confiar na própria capacidade de superar. O silêncio deixa de ser vazio e se torna um aliado, uma força que o desafia a crescer, a evoluir, a se tornar alguém que pode olhar para trás e dizer: eu venci mesmo quando tudo parecia perdido. Antes de avançarmos para o último bloco, quero que você faça algo comigo. Feche os olhos e lembre-se de uma situação recente em que sentiu abandono ou frustração. Agora, visualize como poderia ter reagido se tivesse interpretado o silêncio como sinal e não como ausência. Imagine a força que isso traria, a clareza que surgiria, a paz que seria conquistada. Esse é o poder de enxergar o invisível, de interpretar o silêncio e de transformar o que parecia dor em aprendizado, o que parecia vazio em oportunidade. Agora, você está diante da verdade que muitos ignoram. O silêncio de Deus não é abandono. Ele é uma linguagem complexa, um convite à transformação, um teste que poucos têm coragem de aceitar. Cada sombra, cada momento de dúvida, cada sensação de vazio é, na realidade, um sinal que carrega um ensinamento profundo. O que muda tudo é a sua capacidade de enxergar, de interpretar e de agir. Eu sei, porque já estive no fundo do poço, sentindo que não havia mais luz, que nada fazia sentido. Mas foi nesse mesmo abismo que eu comecei a perceber os sinais que todos ignoram e que mudariam minha vida para sempre. Você precisa compreender que os maiores milagres não acontecem do lado de fora, mas dentro de você. Cada dificuldade que parece esmagadora, cada perda que dilacera, cada silêncio que assusta, são ferramentas de lapidação da sua alma. A transformação não é mágica, é fruto de atenção, coragem, interpretação e ação. É olhar para a escuridão e perceber que dentro dela existe um mapa, que cada detalhe carrega significado, que cada experiência contém a oportunidade de crescimento. E aqui entra a parte mais poderosa. Quando você começa a perceber os sinais, a decifrar o silêncio, você se torna protagonista da sua própria história. Não mais vítima de circunstâncias, não mais refém da incerteza, mas alguém capaz de transformar dor em aprendizado, frustração em força, abandono em clareza. É nesse momento que a fé deixa de ser abstrata e se torna prática. Você percebe que cada obstáculo, cada dificuldade, cada lágrima foi colocada na sua vida para ensiná-lo a ler o invisível, a confiar na intuição e a agir com discernimento. Quero que você respire fundo e pense agora. Quantas vezes você sentiu que Deus estava distante, que não havia saída, que tudo estava perdido? Cada uma dessas situações, cada sentimento de impotência, cada noite em que você chorou sozinho,
Não foi desperdício, foi preparação. Cada silêncio que você sentiu foi uma oportunidade de ouvir, cada dúvida uma chance de refletir, cada frustração um convite à resiliência. A pergunta não é por que Deus permite isso, mas sim, o que estou disposto a aprender com o que estou vivendo. E é nesse ponto que eu te convido a agir. Comente agora nos comentários a palavra-chave "eu vejo", se você está pronto para começar a perceber os sinais que outros ignoram. Compartilhe sua experiência, suas dúvidas, seu silêncio. Porque a jornada não é apenas sobre mim, sobre o vidente ou sobre este vídeo. É sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua capacidade de enxergar o invisível e transformar o silêncio em sabedoria, dor em força, perda em oportunidade. Lembre-se, o silêncio de Deus nunca é ausência. Ele é densidade, presença invisível, orientação camuflada. A verdadeira transformação acontece quando você decide abrir os olhos, prestar atenção e interpretar cada sinal. E quando você fizer isso, verá que nada foi em vão, que cada momento difícil carregava uma mensagem e que a vida, mesmo em meio às sombras, sempre revela luz para aqueles que têm coragem de olhar. Agora, leve essa reflexão consigo. Observe o mundo com atenção, perceba os sinais, confie na sua capacidade de interpretar o invisível. Transforme cada momento de silêncio em aprendizado, cada desafio em força, cada sombra em clareza. E nunca esqueça, você não está sozinho. O que parecia vazio é, na verdade, um espaço cheio de significados. E o que parecia silêncio é a voz que guia aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e coragem para agir.